Olá, bom dia. Bom dia! Acompanhe o nosso programa também pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Visual começa agora. O surto de microcefalia reacendeu o debate sobre o aborto no Brasil. Um grupo de advogados, acadêmicos e ativistas quer que o Supremo Tribunal Federal autorize o aborto quando a microcefalia for detectada nos fetos. Médicos conhecidos como Drauzio Varela e o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, defenderam a ação do grupo. Eles afirmam que muitas mulheres já interrompem a gravidez por conta própria e correm riscos por isso. Hoje, o aborto só é permitido no Brasil em 3 casos, quando há risco de morte para a mulher, por estupro e em casos de anencefalia. Em 2012, uma ação junto ao STF conseguiu tornar legal o aborto em caso de anencefalia, quando um bebê nasce sem o cérebro. Agora, ativistas usam a mesma via junto ao STF para tentar legalizar o aborto em casos de microcefalia. O surto de microcefalia está sendo investigado, mas evidências apontam relação com o vírus Zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Para o grupo, a epidemia deixou as gestantes vulneráveis, o que justificaria uma revisão nas regras sobre o aborto. Nesse cenário de epidemia, a gente precisa de uma política muito mais ampla de direitos sexuais e reprodutivos, que inclua o acesso a contraceptivos para as mulheres, a testagem de mulheres grávidas para o Zika vírus e, no caso das mulheres infectadas com o Zika vírus, a opção de escolher pelo aborto ou de prosseguir com a gestação com um pré-natal de alto risco. Desde o começo do surto, 76 bebês morreram devido à microcefalia. Mas diferente da anencefalia, quando o bebê nasce sem cérebro, a microcefalia nem sempre gera sequelas. A jornalista Ana Carolina Cáceres, que tem microcefalia, ficou famosa nas redes sociais por mostrar que é possível viver bem com essa condição. No blog dela, Ana Carolina reclama da incompetência do Estado ao lidar com o caso. Este médico lembra que as consequências da microcefalia só podem ser medidas depois do parto. Por isso, acha a discussão precipitada. A criança com microcefalia, normalmente ela vem com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, pode vir com convulsões, pode vir com retardo mental e pode vir sem quadro clínico nenhum. A tendência do STF vai ser analisar isso, porque o direito do nascituro, que é aquele que está dentro da barriga da mãe, e eles vão analisar porque existem outras deficiências, como o síndrome de Down. Então, seria uma porta aberta para também fazer um aborto nesses casos. A Justiça do Rio de Janeiro proibiu a venda e mandou recolher das livrarias o livro Minha Luta. A autobiografia de Adolf Hitler, de 1925, é considerada pelos historiadores a principal propaganda das ideias nazistas. A obra está em domínio público desde o início do ano. Nas ruas, a proibição não foi bem recebida. Não concordo com censuras a qualquer livro, a qualquer parte de literatura, nada disso, não concordo com isso. É bom o pessoal saber o que aconteceu e até que ponto as ideias dele levaram ao que levou, né? A decisão do juiz proíbe a comercialização, divulgação e exposição da obra de Hitler. Mandados de busca e apreensão já estão sendo realizados na cidade. Quem descumprir a ordem e colocar o livro na prateleira terá que pagar multa de R$5.000. A razão alegada para a proibição é que o livro incita práticas de intolerância contra grupos sociais, étnicos e religiosos. Na obra encontramos frases como essa: como um nacionalista, estimando a humanidade pelo princípio da raça, não posso admitir que seja certo prender as fortunas de uma nação para os chamados povos oprimidos, pois eu sei quão inúteis eles são racialmente. Eu não acredito que estudar o Mein Kampf faça alguém entender o Terceiro Reich ou o nazismo. Ao contrário, ele mente permanentemente, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito melhor estudar história. Mesmo com a proibição do livro no Rio, a obra pode ser encontrada em sebos e pela internet. Alguns exemplares chegam a custar R$25.000. Em março, a editora Geração, de São Paulo, promete publicar uma nova edição de Minha Luta, com notas explicativas e comentários. Doce,
chiclete, brigadeiro, pirulito. Contas, dívidas, juros. Quando a situação financeira aperta, muitos recorrem aos empréstimos. Uma prática que vem se tornando comum nas ruas é o empréstimo com cartão de crédito. Uma prática que pode agravar o problema de quem passa por essa situação. Os anúncios estão em toda parte, colados em centenas de postes e orelhões. Eles oferecem empréstimos com cartão de crédito. Nesse cartaz, a proposta é: passe 600 e leve 500, ou passe 1.200 e leve 1.000. Muita gente diz que não teria coragem de tomar um empréstimo assim. Você pega R$1.000, você não tem condições de pagar o 1.000 com juro, aí você termina só pagando juro e termina virando uma bola de neve. Ainda mais o país que está nessa crise aí. Eu, no meu caso, não. Preferia estar procurando emprego, que é o meu caso agora, estar procurando emprego, mas não me arriscaria nesse sentido, não. Basta ter um cartão de crédito e passar o valor determinado na maquininha. Na mesma hora, a quantia é transferida para a conta da pessoa. A operação é simples. Ouça a gravação em que nossa produção se passa por um cliente interessado e pede informações do serviço. Alô? Eu vi uma divulgação de vocês em um post e eu queria saber como está funcionando esse empréstimo no cartão de crédito. Certo. No cartão tem que ter um limite disponível, né? Tendo um limite disponível, comparece na financeira. A gente tem na Avenida 7, Largo do Tanque e São Cristóvão. Aí você pode comparecer na unidade que fica mais perto para você. Porque, assim, a gente passa a linha até em 12. E essa questão dos juros, né, do parcelamento, tá, essa parte de 3,9. Aí o cliente tem que comparecer para estar fazendo orçamento pessoalmente. Tá, você disse que a taxa é de quanto? 3,9 ao mês, essa taxa do parcelamento. Entendi. Vai aumentando à medida que eu vou parcelando, né? Mas por trás de todas essas facilidades escondem-se armadilhas, que podem dar um empurrãozinho final em quem está à beira do abismo das dívidas. Comissões e juros abusivos, que chegam a ultrapassar 20%, uma prática que é considerada ilegal. Compete à polícia fiscalizar esses crimes. Quem for abordado por alguém com uma oferta dessa, deve recusar e assim evitar uma tremenda dor de cabeça. Se é crime, eu não quero nem estar participando, na verdade, né? Bom dia! Espero que você tenha aproveitado bem o carnaval, ou brincando ou mesmo descansando. E hoje, quarta-feira de cinzas, é a volta também do futebol. Vamos ter jogos pelos campeonatos estaduais e um jogo muito importante também logo mais à noite em São Paulo, no Morumbi. É o jogo da pré-Libertadores, o jogo que vale uma vaga para o grupo da Libertadores, onde o São Paulo vai enfrentar a equipe peruana. Na semana passada, o São Paulo empatou em 1-1. Hoje ele joga em casa. É mais time que seu adversário, tem mais experiência, tem mais conquistas na próxima Taça Libertadores da América. Mas é sempre um jogo cauteloso. A equipe de São Paulo vem bem, está bem treinada, bem orientada. O Ganso foi um bom destaque na partida da semana passada e o torcedor espera que ele repita essa atuação hoje. Está na hora realmente do Ganso mostrar o seu verdadeiro futebol. E o São Paulo conseguir uma boa vitória e garantir a classificação para a fase de grupos da Taça Libertadores da América. E amanhã tem futebol ao vivo para você aqui na TV Brasil. É o Campeonato Brasileiro Feminino. E a partir das 6 horas da tarde, você acompanha o jogo Corinthians e América Mineiro. Para você, um grande abraço e um bom dia. Em São Paulo, um restaurante de culinária árabe se tornou também um ponto de encontro para os refugiados sírios e palestinos. Os ingredientes e temperos da culinária árabe representam um novo começo para Mohamed Othman. Neto de palestinos que foram expulsos do seu território nos anos 50, Mohamed nasceu na Síria. Um ano atrás, decidiu vir para o Brasil. Ele diz que a guerra é de sírios contra sírios e não dos palestinos, e que o culpado pelo que acontece na Palestina é Israel. Mohamed é um dos 4 funcionários contratados do espaço Al Jania, aberto em janeiro. O dono é Hassan Zarif, também de família palestina. Os pais dele precisaram emigrar em 1967 e, como todo palestino que deixa sua terra, nunca mais puderam voltar. Como os refugiados eles são para nós o eixo central da questão palestina, que é o direito de retorno, obviamente a gente
tentar dar todo o apoio possível. O Essam, primo de Mohamed, é um desses refugiados. Ele conta que precisou abandonar a faculdade de Direito na Síria, mas ainda sonha em se tornar advogado. Aqui no Al Jania, eles dizem que a hospitalidade árabe é comer e a hospitalidade palestina é comer muito. E foi assim que a gente foi recebido aqui, com tabule, falafel, baba ganoush, hummus e também pão sírio. É que para os palestinos que moram aqui no Brasil, trabalhar com comida não é só um meio de ganhar a vida, é também uma forma de resistência. Rami Othman explica que o falafel, esse bolinho de grão de bico, é um elemento importante da identidade cultural, uma receita palestina dos camponeses que guardavam o grão de bico para usar no inverno. Hospitalidade e resistência juntas num só lugar. Tem bastante comida, preço bom e cerveja gelada. E o visual fica por aqui, pelo nosso WhatsApp. Você entra em contato com a gente e pode mandar suas sugestões. Anote aí, 021 974 522 300. A gente volta amanhã às 8 da manhã. Tchau para você.